Olá, eu sou o Paulo Stecchio e este é mais um vídeo do vlog Ciência Espiritual. E hoje um tema complicado, polêmico, mas que todo mundo gosta: sexo e espiritualidade. Vamos conferir? Sexo e espiritualidade parecem dois temas ou incompatíveis ou complicados de se unir. Vários autores espiritualistas, budistas e de outras práticas espirituais já trataram um pouco do assunto, mas eu tenho o meu preferido. O meu preferido se chama Chogyam Trungpa Rinpoche, que foi um lama do budismo tibetano, que se mudou para o Ocidente na década de 60 e depois para os Estados Unidos, inicialmente para a Europa, depois para os Estados Unidos, e teve que tratar dessa questão. Na verdade, esse vídeo não é só sobre o livro de Chogyam Trungpa que eu vou citar, mas uso ele como baliza. O livro é Trabalho, Sexo, Dinheiro, o Sagrado na Nossa Vida Diária e o Caminho da Atenção Plena. Publicado pela Cultrix. Ele, na verdade, é uma coletânea de ensinamentos de Chogyam Trungpa sobre esses temas, e um deles é o sexo. Podemos dizer que, historicamente, sexo e espiritualidade têm sido parceiros de cama complicados. Enquanto algumas religiões mais antigas, neolíticas, paleolíticas até, tinham uma visão da sexualidade bem mais ampla, aberta, ainda que com toda a sua visão do sagrado, o caso das religiões matriarcais, podemos dizer. Outras, que então passam a ser as patriarcais, depois disso, começam a ver o sexo de modo reprimido, como algo sujo, como algo mundano, como algo negativo, como algo que macula, que mancha, que contamina. Vários autores já falaram sobre essas conexões, entre eles Mircea Eliade, que é o historiador das religiões romeno, Joseph Campbell e muitos outros. Meu preferido é exatamente Mircea Eliade sobre essas questões. Ele analisou bastante os cultos de fertilidade do período neolítico e também da antiguidade. Mas o que fica evidente dessas pesquisas é que no início o sexo foi visto como sagrado, assim que conectado com a geração, com a reprodução, mas não só por isso, porque ele também tem um componente de prazer. Ele poderia existir na espécie humana como algo desconectado de qualquer prazer, apenas como uma função. Mas existe um componente importante que é o prazer. Digamos que este prazer, que é o primeiro ponto do processo sexual, é que depois leva, em certas condições, por exemplo, à reprodução. Talvez já muito cedo na humanidade se tenha percebido esta relação, ainda que de conexão entre prazer e sexo, mas ao mesmo tempo a sua separação, a sua independência. E aí que as tradições repressoras tiveram a sua vez. E isso ainda hoje se evidencia quando se diz em muitos fundamentalismos que o sexo só serve para a reprodução, mas nós sabemos que nenhum cristão fundamentalista, por exemplo, faz sexo com sua esposa ou a esposa com seu marido unicamente para a reprodução. Existe um estratagema, né? Existe uma
uma abertura, uma brecha nesse processo para que se passe por cima disso. Mas quando se trata de julgar os outros, obviamente que se vai usar o argumento da reprodução. Inclusive, por exemplo, para criticar as orientações sexuais não heteronormativas. Na verdade, desde cedo, as religiões patriarcais já tentaram, digamos, sublimar as relações sexuais através de vários sistemas de código social, entre eles o próprio casamento. Claro que essa proposta de sublimação nunca foi conquistada. Ela existe de outras maneiras, não envolvendo necessariamente o casamento, por exemplo, no tantrismo, tanto o tantrismo shivaíta quanto o budista. E já desde cedo a humanidade incluiu em seus ritos religiosos a questão da sexualidade. Por exemplo, já 3.000 anos antes de Cristo, os sumérios tinham, entre outros povos, o ritual do casamento sagrado, a hierogamia que a gente fala, que era um casamento simbólico. No caso da Suméria, esse casamento simbólico era feito entre a deusa Inanna e um sacerdote príncipe. Na Índia, pelo que diz o próprio Mircea Eliade, no ritual do Ashvamedha, que é o famoso ritual do sacrifício do cavalo, que é muito conhecido do período védico, em que um cavalo realmente era morto em sacrifício, antes desse processo existia também um casamento sagrado, um processo que simulava isso entre uma mulher e o próprio cavalo, sem que houvesse, obviamente, a relação sexual, ela era apenas simulada. Existiram casos também na Grécia, de onde vem inclusive a expressão hieros gamos, a hierogamia, o casamento sagrado, que na verdade vem de um ritual desse casamento simbólico entre a deusa do amor e da fertilidade e o deus da vegetação. Até entre os adeptos da antiga escola de mistérios de Eleusis parece que houve esse tipo de ritual. Da mesma forma, esse ritual parece ter existido entre os egípcios, relativo à deusa Ísis, e entre os romanos. A obra de Mircea Eliade, em 3 volumes, História das Crenças e das Ideias Religiosas, que o original é de 1971 e no Brasil foi publicado em 1976 pela Zahar, dá bastante detalhes sobre esses processos de fertilidade, a sexualidade na antiguidade, e recomendo muito para vocês. Claro que essa foi apenas uma introdução da questão, mas a partir do momento em que o sexo passa a ser visto de forma reprimida, acho que a principal má compreensão em relação ao assunto é de que sexo é pecado. Isso aconteceu desde o início, praticamente, do cristianismo, mais especificamente na Idade Média, período da Inquisição. No protestantismo ele acaba acontecendo de modo intenso também. E hoje em dia isso ainda está de pé, infelizmente. Nos meios espiritualistas isso é bastante ambíguo, porque ainda que alguns grupos espiritualistas encarem a questão sexual de um modo muito reprimido, com essa ideia de que sexo é sujo, que contamina, que traz energias negativas e sombrias, é um tipo de praticante, existem outros que flertam com o tantrismo e outras práticas em que o sexo é visto de uma outra maneira, não como algo pecaminoso, mas como algo divino, como uma energia criadora, uma energia libertadora e principalmente um prazer divino. Não sei como esses dois grupos conseguem conviver, mas até convivem. Mas o fato é que não devemos sentir vergonha dos nossos desejos sexuais e nem do ato em si. E por que não? Porque é algo perfeitamente natural. Se nós nascemos com órgãos sexuais, se nós nascemos com órgãos que nos dão de alguma forma prazer e permitem que nós venhamos a dar também prazer a uma outra pessoa, não há motivo nenhum de vergonha para isso. Só se tivermos vergonha da natureza. E muito menos vergonha do ato em si. Ainda que o ato não seja exclusivamente para a reprodução, como fica claro, Tudo que a psicologia já investigou sobre isso evidencia, então, que o sexo não é apenas para a reprodução, realmente, mas uma grande fonte de prazer para o ser humano. Isso é algo que não devemos nos envergonhar, devemos simplesmente enaltecê-lo na sua devida forma. O que significa enaltecê-lo na sua devida forma? É tomarmos consciência da importância do sexo na nossa vida. Por exemplo, nós consumimos muito sexo nas propagandas de várias formas. Não estou falando especificamente da pornografia, mas daquela propaganda socialmente aceitável.
né, da propaganda de cerveja com a mulher seminua, por exemplo, mas evitamos o ato num contexto espiritual. Veja só que contradição. Aí criamos um moralismo conservador que está realmente muito distante da verdadeira espiritualidade. Claro que também fazemos sexo por fazer, sem nem procurar entender as energias sutis que estejam envolvidas no ato. Outra coisa que geralmente as pessoas não entendem quando têm uma perspectiva espiritual do sexo é que ele pode ser plural. O que eu quero dizer com o que ele pode ser plural? Bom, existe a opção do celibato, obviamente. Mas como que você pode falar que celibato é uma das opções da sexualidade, ou pelo menos do sexo? Sim, o celibatário pode utilizar outros meios. Então existe o casado, né? Depois do celibatário, o casado. Existe o sexo monogâmico, o poligâmico, o androgâmico e ultimamente até o poliamor. Bom, o monogâmico todo mundo sabe, né? É uma relação que se torna mais contínua, né? Seja pelo casamento ou por algum outro meio, entre apenas duas pessoas. A poligamia, geralmente o termo se refere a quando um homem possui várias esposas. A poliandria é o correspondente para as mulheres, a mulher que possui vários maridos. E isso acontecia muito no Tibete, eu não sei se essa tradição, se esse costume ainda está ativo no Tibete, mas é citado em vários livros sobre a cultura tibetana, a poliandria. Pelo menos no passado do Tibete era comum, por exemplo, se uma mulher era casada com um homem que possuía, por exemplo, mais 2 ou até 3 irmãos, e o marido dela falecia, os irmãos a adotavam como esposa e ela passava então a ser esposa dos 3. Não creio que fosse algo obrigatório, mas era algo consensual e muito definido pela própria cultura. Mas para que a gente consiga definir como que o sexo se insere na espiritualidade, eu vou começar lendo um trecho aqui do livro, então, Trabalho, Sexo e Dinheiro, de Chogyam Trungpa, exatamente sobre a definição que ele dá de espiritualidade, ou da verdadeira espiritualidade no entender dele, em que ele diz o seguinte: a espiritualidade verdadeira consiste em aceitar o mundo como um mundo que já é espiritual. Assim não precisamos remodelá-lo. Para aqueles que acreditam em uma visão tradicional do misticismo, o mundo é misterioso. Eles não podem experimentar o misticismo no seu sentido mais pleno porque esperam demasiado. Ficam surdos e mudos diante dos ensinamentos que lhes parecem altamente misteriosos. Mas não são misteriosos para aqueles que verdadeiramente vivenciam o misticismo no seu sentido mais completo. A realidade do mundo poderia ser chamada de autossecreta. Nesse sentido, o espiritual ou místico é aquilo que contém a verdade. A espiritualidade verdadeira é a ausência de frivolidade, a ausência de crença no bem e no mal no sentido religioso, a ausência de religiosidade. Assim, a espiritualidade parece transcender a religião das igrejas estabelecidas. É aquilo que está contido na situação de vida, que fala a verdade, que nos lembra da situação natural das coisas, tais quais elas são. Essa é uma ótima definição de espiritualidade e mostra como ela contrasta com a definição comum de religiosidade, que é exatamente o que ele fala aqui. E quando ele diz que essa verdadeira espiritualidade é uma ausência de religiosidade, além da ausência de frivolidade, de se cair naquele maniqueísmo do bem e do mal, é obviamente também uma espiritualidade em que está ausente a repressão, inclusive a sexual, que ele fala em outros momentos aqui nesse mesmo livro. E aí eu vou mostrar para vocês um contraste exatamente nessa questão de se o sexo é sujo ou se o sexo é sagrado. Vamos lá. Eu vou começar aqui lendo uns trechos de um texto que eu achei pela internet, que é de uma terapeuta holística, não vou revelar o nome, até para evitar constrangimentos, e também porque não é uma crítica pessoal a ela, mas é uma crítica a todos que pensam da mesma forma que o sexo tem algum caráter escuro. E depois eu vou ler um trecho de Chogyam Trungpa para mostrar para vocês a diferença. Mas num texto, essa tal terapeuta, falando das questões da sexualidade, diz o seguinte: observem a sutileza do preconceito dentro deste texto. Cada vez que você faz sexo com alguém, deixa uma espécie de laço ou fio energético na vida da pessoa,
que leva muito tempo para se desvincular, ou seja, quanto mais relações íntimas se tem, consequentemente se carrega mais vibrações energéticas distintas até o momento que se tem uma teia de informações energéticas totalmente distintas. Isso é puro vitalismo, gente. A crença de que alguma energia vai nos pegar, ou é parecido com a crença de algumas magias muito primitivas. Vamos lá, se por exemplo você tiver uma relação sexual com uma pessoa problemática, embora ela não defina bem o que é isso, que carrega diversas maldades, tanto nos pensamentos quanto no espiritual, consequentemente você está fluindo suas energias através desses problemas. Mais um vitalismo. Existem diversas consequências, isso dependerá muito com quem se está relacionando e quais são as intenções do sexo. Bom, ela mesma coloca aqui um caráter relativo mesmo do que ela está dizendo. Confira as mais comuns em todo caso. Não nos sentiremos bem energeticamente, emocionalmente e no espiritual. Mudanças comportamentais. Dores de cabeça. Bloqueios em nossos centros energéticos, pensamentos escuros, impressões negativas, sentimentos de culpa, bloqueio dos fluxos energéticos, energias sexuais desequilibradas e compulsão ou falta de vontade de sexo. Então, segundo ela, esse tipo de relacionamentos, como ela falou no início, podem causar tudo isso. Mas a maior parte dessas coisas são explicadas pela psicologia muito facilmente por outras coisas e não por uma energia inerente ao sexo em si. E muito menos que a energia de uma pessoa com certos problemas, como ela diz, seja transferida a nós via ato sexual. Não é assim que acontece. As conexões são emocionais e não se transmitem por osmose, como é o que esse tipo de comportamento quer dizer. Então existem muitas falhas aqui. Mesmo se a gente pensasse sistemicamente, um sistema, né, na teoria sistêmica, por exemplo, constelações familiares que dizem que as conexões sexuais que a gente tem com as pessoas, elas criam um sistema, mas essa percepção não é feita de forma preconceituosa pela constelação. Realmente há uma conexão, porque tudo está conectado. Nós estamos conectados a todo o universo. A todo o universo e a todos os seres do universo neste momento. Mas dependendo das nossas ações ficamos um pouco mais ou um pouco menos conectados. Mas em nenhum momento se usa vitalismo aí, se quer dizer que existe alguma energia que é transmitida. Não, até porque a constelação é pura fenomenologia, ou seja, a observação do que acontece. Não é uma explicação ontológica ou até metafísica do que está acontecendo. Aqui há uma explicação supostamente metafísica e vitalista. Bastante duvidosa, inclusive. E aí eu vou para os trechos de Chogyam Trungpa no seu livro Trabalho, Sexo e Dinheiro, sobre o sexo como algo sagrado. Aí ele diz o seguinte em vários pedaços do seu livro. A sociedade, a cultura e o padrão convencionalmente moralista frequentemente não reconhecem a sacralidade do sexo, mas o consideram como um ato superficial. De alguma maneira somos doutrinados para esse ponto de vista. Não percebemos a sacralidade do sexo, sua efetiva qualidade de comunicação. Quando se começa a considerar o ato sexual uma coisa frívola, toda abordagem ao sexo se torna mesquinha. A atitude das pessoas entre si também se torna frívola, como se elas estivessem se usando mutuamente apenas como uma propriedade, apenas como um elemento funcional. Veja, aqui ele sai daquela visão de que o outro é problemático, que foi dado pela tal terapeuta, para uma visão de que ambos são responsáveis pelo seu ato sexual. O que está mais próximo, inclusive, da teoria sistêmica. Isso sim deve ser considerado. E neste processo, nada está proibido, mas tudo tem consequências. Mas não precisam ser vitalistas. Deveríamos encarar o sexo como basicamente sagrado, dotado de espiritualidade. Por qualidade espiritual, entendemos aqui o aspecto de comunicação. A comunicação não pode sempre ser efetuada somente por um processo verbal ou mental, às vezes ela tem de ser física. Essa não deveria ser simplesmente uma questão biológica de liberar sexualmente a pressão, mas uma questão de aprender psicologicamente a abrir o próprio ser a outra pessoa. A expressão sexual é um ato de comunicação e abertura. Essa parece ser a essência de todo o processo. Mesmo assim, não se deve adotar um ritual para cada coisa. Caso contrário, tudo se torna religião em vez de espiritualidade.
E o que importa é nos relacionarmos com cada momento, seja ele qual for. Basicamente, qualquer tipo de comportamento prejudicial provém da frivolidade, da falta de respeito suficiente. A pessoa deixa que as coisas aconteçam ao acaso, displicentemente, sem respeitar nenhuma forma de vida. O respeito é uma das virtudes muito importantes sobre as quais as disciplinas, regras e regulamentos espirituais se baseiam. Para perceber a sacralidade, você tem que ser determinado, se abrir e se preparar para que a experiência seja sagrada. Por assim dizer, você tem de preparar o recipiente certo para conter a sacralidade para que você a possa compreender. Seu preparo deve ir além da frivolidade. Esse é um ponto muito importante porque mais acidentes e causas acontecem no mundo devido à leviandade do que a qualquer outra causa. A leviandade é bastante simples, consiste em não respeitar as situações e não usá-las como veículo de desenvolvimento. Quando falamos de sacralidade, aludimos à experiência pessoal de um estado de desprendimento, de pura doação, de pura ação para além do observador. Nos ensinamentos tântricos budistas, pois vamos falar um pouco mais sobre isso, disse que quando você tem um orgasmo verdadeiro, você não existe e também a outra pessoa não existe. É possível ter essa experiência. No livro tibetano dos mortos, ensina-se que o orgasmo completo propicia um vislumbre de luz clara, ou clara luz, como se diz. E existem 4 situações em que você pode experimentar essa visão da clara luz. Uma é a de súbita consciência plena. Se você estiver assustado, em pânico ou chocado, poderá entrar em um completo estado sem pensamentos. A segunda experiência está ligada à morte. A terceira ocorre quando você está meio adormecido, quase pegando no sono. Tem então o vislumbre de uma luz clara. Finalmente, a experiência do orgasmo. Orgasmo fundamental, completo, quando ocorre uma abertura completa que está além do pensamento. De fato, ela é conhecida como além do gozo. Corroborando esse texto de Trungpa e contestando aquele pensamento vitalista absurdo, né, que eu li antes, daquela terapeuta, em 2016 saiu uma matéria em vários veículos de uma pesquisa dizendo que fazer sexo pode aumentar a sua espiritualidade, diz um estudo. Eu vou ler para vocês a matéria, para vocês terem uma ideia do que isso significa. A ocitocina, conhecida como o hormônio do amor, por sua influência no prazer sexual e nos relacionamentos amorosos, também pode aumentar a espiritualidade. É o que sugere um experimento conduzido por pesquisadores da Universidade Duke, nos Estados Unidos. No estudo, homens que receberam doses da substância, ocitocina, relataram maior sensação da espiritualidade, além de experimentarem mais emoções positivas durante a meditação. Espiritualidade e meditação já foram relacionadas à saúde e ao bem-estar em estudos anteriores, disse Patty Van Capellen, psicóloga social em Duke. Nós estávamos interessados em compreender os fatores biológicos que podem aumentar essas experiências espirituais. E a ocitocina parece ter parte na forma como nossos corpos apoiam crenças espirituais. Tem a ver com a questão do prazer que eu falei antes. Os resultados foram publicados no periódico Social, Cognitive and Affective Neuroscience. O estudo foi realizado em homens que receberam a forma sintética do hormônio. Os participantes que receberam a ocitocina estavam mais dispostos a dizerem que a espiritualidade era importante em suas vidas e que a vida possui um significado e propósito em relação ao grupo que recebeu placebos. Eles também estavam mais inclinados a se verem interconectados com outras pessoas e seres vivos, dando notas maiores a afirmações como todas as coisas estão interconectadas. E existe um plano superior de consciência ou espiritualidade que une todas as pessoas. Durante a meditação, eles descreveram mais emoções positivas, como admiração, gratidão, esperança, inspiração, amor e serenidade. As respostas foram dadas independente de o participante ter ou não religião. A espiritualidade é complexa e deve ser afetada por vários fatores, disse Patty, a pesquisadora. Entretanto, a ocitocina parece afetar como nós percebemos o mundo e no que acreditamos. E como essa ocitocina é muito importante no sexo, dá para vocês verem o quanto isso é importante no nosso desenvolvimento espiritual, que é o que dizem os tântricos, por exemplo. Os estudos foram realizados apenas com homens.
A ocitocina liberada pelo hipotálamo durante o sexo, o parto e a amamentação atua de forma diferente em homens e mulheres. A pesquisadora alertou que os resultados não devem ser generalizados, até porque existem várias definições de espiritualidade. E aqui então nós podemos entrar no que se chama de sexo tântrico. Quando se fala isso, as pessoas têm algumas coisas, algumas ideias muito estranhas na cabeça, né? Até porque existem vários tipos de tantrismo. Existem os tantrismos sérios, né? Os praticantes sérios do tantrismo, e aqueles que usam, de certa forma, o tantrismo apenas para uma promiscuidade, não mais do que isso, sem qualquer real relação, digamos assim, com uma espiritualidade mais avançada. Na verdade, o sexo evolui à medida que a espécie evolui. Como nós somos seres biologicamente em evolução, subentende-se que nós não somos só biologicamente em evolução, nós estamos psicológica, emocionalmente em evolução e também espiritualmente, digamos assim. E o sexo, obviamente, evolui junto. Por isso ele vai evoluindo, as variações vão aumentando e os processos envolvendo prazer e reprodução vão se distanciando cada vez mais. Não se pode negar, do ponto de vista do tantrismo, inclusive, que o sexo é uma força muito poderosa. Aí eles dividem geralmente entre sexo primitivo e sexo sublimado. O sexo primitivo, embora o termo possa parecer pejorativo, mas não é, é o sexo mais animal, o que também não é um termo pejorativo, mas é o sexo ligado à reprodução, cuja função é esta. É considerado primitivo porque existe desde antes de o ser humano se tornar um animal consciente. E o que o tantrismo chama de sexo sublimado é aquele que não tem a função de reprodução, não é esta a sua função, ainda que ela possa ocorrer, mas tem o objetivo de elevar a consciência humana, ampliá-la, ampliar a consciência humana através do sexo, a esferas mais avançadas ou a níveis não duais de experiência de consciência. E isso, pelo que parece, segundo a matéria que eu li antes, favorecido pela maior liberação de ocitocina durante o ato. E nesse processo, o tantrismo, tanto o Shivaíta, que é o tantrismo indiano, né, hinduísta, quanto o tantrismo budista, trabalham com uma noção de dualidade, de polaridades que devem ser trabalhadas. No caso do Shivaísmo, basicamente tem a polaridade masculina, que é então representada por Shiva, e a feminina representada por sua Shakti, então a sua consorte. No caso do budismo tibetano, do Vajrayana, que é também chamado Tantrayana, exatamente por causa das práticas tântricas, não existe a noção de Shiva Shakti, mas existe a noção de dualidade também, dos dois parceiros, em que representam algumas uniões, por exemplo, a união da vacuidade com a natureza primordial ou a sua luminosidade, a união da energia com a compaixão, a união da base com as aparências fenomênicas, sendo a base real e as aparências irreais, e assim por diante. Tudo isso é representado no ato sexual entre os parceiros. Mas o importante é que, enquanto no tantrismo shivaíta o processo, né, do ritual sexual envolve dois parceiros físicos, né, ali presentes, o tantrismo budista tem dois tipos. Um que não envolve parceiros físicos, que, por exemplo, pode ser realizado por monges, então, é um processo interno em que eles se imaginam com uma consorte ali, sem que ela esteja, e aqueles que não são monges, então, né, que são praticantes leigos, casados ou não, que então possuem uma consorte, um mudra de ação, como eles chamam, né? E nesse processo a ejaculação em si não é necessária, às vezes até, digamos, praticamente interditada, digamos assim. Mas podemos dizer que, baseado em todas as polêmicas, ela pelo menos não é necessária, porque o objetivo não é reprodução, é nesse sentido, né? Óbvio que daí o tantrismo ele recupera uma coisa muito importante que foi bastante distorcida pelo patriarcalismo das religiões repressoras, que é o papel do orgasmo, a importância dele para o ser humano. E a pesquisa sobre a ocitocina, nesse caso, mostra muitas coisas interessantes a respeito disso, porque o processo espiritual parece ampliado quando a ocitocina é liberada em maior quantidade. Então a frequência, digamos, né, espiritual que é gerada por um processo sexual dessa forma, né, nesse tipo de sublimação,
tem a ver com uma expansão do estado de amor. E isso independentemente das condições dos parceiros serem heterossexuais ou homossexuais, por exemplo. Aí as pessoas me perguntam, alguém me perguntou ainda esses dias, então existe um tantrismo para pessoas homossexuais, para gays, para lésbicas? Sim, existe algum material já, alguma coisa já foi traduzida para o português, mas em inglês já existe também. Sim, existe. Mas aí as pessoas perguntam, sim, mas o sexo entre pessoas, né, do mesmo sexo, né, não seria uma coisa errada? E digo, se nós estivermos tratando de religiões patriarcais e repressoras, vai parecer que sim. Mas na visão tantrista, por exemplo, ou tântrica, como o sexo ali não é feito para a reprodução, não é este o objetivo, não há nenhuma interdição a pessoas do mesmo sexo. Na verdade, as pessoas se escandalizam quando descobrem que o tantrismo, via de regra, nem sequer se opõe às relações múltiplas, inclusive dentro das práticas tântricas. Porém, antes que as pessoas pensem que isso é simplesmente uma orgia e uma promiscuidade, não é. Para que o sexo seja considerado tântrico, é necessário toda uma postura mental, todo um processo de prática meditativa, todo um determinado posicionamento mental em relação à sua própria energia e a da outra pessoa, e ambas se colocam num determinado estado que é não dual, ou seja, que está além da dualidade, além de bem e mal, além de conceitualizações, e só neste estado a relação ocorre. Então ela não ocorre numa relação de prazer mundano, prazer comum. Não é neste sentido que ocorre. E o tipo de prazer que advém disto é muito diferente do prazer convencional, a que todos, né, que já praticaram sexo na vida estão acostumados. E como objetivo dentro do tantrismo, por exemplo, é a integração das polaridades em ambos os praticantes, né? Ou seja, o parceiro masculino ele tem também o objetivo de integrar a sua parte feminina e o parceiro feminino a sua parte masculina. No caso de pessoas do mesmo sexo, ambas estarão, se forem dois homens, integrando junto às suas partes masculinas, suas partes femininas. Se forem duas mulheres, ambas estarão integrando junto à sua parte feminina a sua parte masculina. E aí está tudo bem, está tudo resolvido. Aí algumas pessoas poderiam me perguntar, e os transexuais, como eles fariam nesse caso? Que parte eles estão integrando a masculina e a feminina? Nada difícil também. Uma pessoa transexual, ela se sente uma das duas coisas, provavelmente, né? Ou o homem ou a mulher, ou seja, no seu aspecto masculino ou feminino. Aquele que ela sente é o que já está integrado. Ela precisa integrar a outra. Simplesmente assim. Aí como tem aquelas pessoas que gostam de fazer perguntas difíceis o tempo todo, e aqueles que se consideram sem nenhuma orientação, sei lá, se pansexuais, ou aqueles que não se definem como nada, não tem problema, supostamente estão bem integrados, então se isso é feito de um modo que não prejudique o prazer deles, né? E nem impeça que eles se desenvolvam espiritualmente, que eles possam atingir níveis mais elevados de consciência, não há problema nenhum que eles se sintam dessa forma. O fato é que independente do que nós já estamos acostumados, essa nossa forma muito padronizada de ver tudo preto no branco, masculino, feminino e tchau, só tem isso, né? Ou só tem o heterossexual e pronto, né? O homem e a mulher heterossexuais e deu. Quando a gente tem uma visão espiritual mais ampla, essas categorias começam a ser canceladas, e não são poucas espiritualidades que falam em níveis mais elevados de prática de uma androginia, de uma espécie de cancelamento dos opostos, inclusive, né? Inclusive dentro do tal chamado casamento alquímico, essa é uma das características. Então eu acho que num nível mais elevado, todas as nossas dúvidas, perguntas e até preconceitos em relação à sexualidade, à orientação sexual, à identidade e tudo mais, praticamente são resolvidas porque são dissolvidas. O grande problema, né, é o preconceito que impede que isso tenha sua livre expressão e a partir dali possa ir ascendendo, elevando espiritualmente. Esse é o grande problema que nós temos, a repressão. Claro que há grupos espirituais que são mais abertos a essa questão espiritual, né? No Brasil, por exemplo, o candomblé é bastante aberto a isso, a umbanda. No xamanismo também, mas mais nos Estados Unidos isso é muito mais aberto. Existem algumas comunidades nativas, né, americanas, que nós chamaríamos antigamente de índios americanos, né?
que possuem até um conceito de espiritualidade, de que existe um terceiro gênero para eles, e isso foi incorporado inclusive na ideia queer, na ideia, né, do gênero queer, que existe muito nos Estados Unidos, então seria uma espécie de identidade espiritual gay. Independente de como isso funciona, só nos mostra que o que nós chamamos de identidade é muito fluido. Se já fica claro dentro da sexualidade quando uma identidade é algo fluido, isso já nos permite lembrar do ensinamento do Buda sobre a fluidez e impermanência da própria identidade de um eu. Porque essa identidade de um eu ela é construída por muitos fatores, múltiplos fatores. E a sexualidade não fica fora disso, porque os fatores que constituem um eu incluem o corpo. Se inclui o corpo, inclui tudo relacionado ao corpo, que são, portanto, os hormônios, a forma como nós nos enxergamos. Então, tudo isto é o eu impermanente, o eu irreal, embora seja um eu, digamos, localmente válido. Aqui ele é relativamente válido. O mesmo vale para a orientação sexual, seja qual for ela. O fato é que nós não temos todas as respostas sobre essas questões, tanto de sexualidade quanto de orientação sexual. Como isso se forma, isso se a gente nem invocar reencarnação, renascimento, nem outras vidas, se só invocarmos esta já fica complicado, né? Quando a gente invoca essas crenças orientais, as crenças sobre renascimento, em corpos diferentes, inclusive, a coisa fica mais complexa, porque nós não temos todas as respostas de como isso funciona. Mas uma coisa fica clara, se são múltiplos corpos que nós podemos tomar ao longo de muitas vidas, toda e qualquer discussão sobre orientação sexual, sobre gênero e tudo é irrelevante, porque nós podemos ter experiência em muitos destes gêneros e orientações aí pelos universos, pelos reinos de existência. Portanto, qualquer tipo de repressão a isso é um absurdo, é sem sentido. Há um pesquisador americano chamado Toby Johnson, até já traduzi artigos dele uma vez para um blog meu, em que ele diz o seguinte, é bastante provocativa essa frase dele: a homossexualidade é uma categoria de consciência e uma manifestação da consciência ciente de si mesma. Tanto praticamente quanto metaforicamente, a homossexualidade é autorreflexiva. Trata-se da união do cosmos ao invés da dualidade. A heterossexualidade manifesta a dualidade. Heterossexuais são muitas vezes inconscientes de ser heterossexuais, porque experimentam seus sentimentos sexuais como normais, automáticos e invariáveis. Sendo uma orientação psicológica, a homossexualidade é uma dinâmica neurológica, como ser canhoto, por exemplo. Com efeito, a incidência de canhotismo e homossexualidade é aproximadamente a mesma, de 3 a 10% da população geral. Eu, particularmente, sou as duas coisas. Eu sou canhoto e sou homossexual. Similar também à orientação sexual, a categoria da lateralidade inclui indivíduos ambidestros, assim como a categoria sexual inclui bissexuais. É possível a pessoas ambidestras evitar o uso de sua mão esquerda como dominante, assim como é possível a bissexuais evitar suas atrações homossexuais. Pessoas ambidestras que tenham renunciado ao lado canhoto e bissexuais que renunciaram à homossexualidade parecem ter mudado sua orientação. Canhotos que não são ambidestros e homossexuais que não são bissexuais não mudam sua orientação. Essa é a teoria dele e mostra o sofrimento, então, que tentar fazer as pessoas mudarem já ficou evidente nos tais grupos de cura gay que estão cada vez mais rechaçados por aí, né? Interessante dizer que esse Toby Johnson, que tem essa teoria, foi aluno de Joseph Campbell, o famoso mitologista. E eu vou terminar esse vídeo com alguns trechos do livro de Chogyam Trungpa, Trabalho, Sexo e Dinheiro, em que ele fala da obrigatoriedade nas relações, mas também do poder da amizade nelas. Ele diz assim: problemas de relacionamento surgem quando as pessoas sentem que estão em uma situação obrigatória em vez de se relacionarem um com o outro como amigos. A legalidade transformou seu relacionamento em uma situação solene, em vez de apenas estabelecer a continuidade daquilo que existia. Ele está se referindo até ao casamento, né? Quando a amizade continua se aperfeiçoando em um casamento, o marido e a esposa acabam chegando a um nível de entendimento em que ao conversar já não há mais sequer necessidade de concluir as frases. Apenas uma palavra ou duas e a outra pessoa já sabe o que seu parceiro vai dizer.
No casamento, o ideal é que a comunicação se dê muito livremente entre marido e mulher, ou entre marido e marido, ou entre esposa e esposa, não importa. Eles são capazes de se comunicar um com o outro mais fluente e abertamente do que com outros amigos. Então, esse é o aspecto espiritual do casamento. Ou das relações, mesmo que não redundem num casamento formal. Conhecem-se muito bem porque passam muito tempo juntos, sendo por isso capazes de se soltar completamente e se abrir sobre qualquer assunto. Talvez consigam fazer a mesma coisa com outras pessoas, mas de um modo mais exigente e cansativo. Os outros amigos tendem a fazer suas próprias interpretações do que está sendo dito muito mais do que os dois parceiros quando conversam. Sua relação pode às vezes chegar quase ao nível da telepatia porque ultrapassaram todos os tipos de inibição. Quem já passou ou tem um relacionamento assim, entende bem o que ele está dizendo. Em um relacionamento, a sensação de generosidade é um bom terreno para a comunicação. Poderíamos dizer que a generosidade é o verdadeiro alicerce, seja da monogamia, né, ou do compromisso, ou mesmo da poligamia, não importa, porque, como disse, essa visão ela não é limitada nesse aspecto. Bom, então, nós usamos muito neste vídeo trechos deste livro Trabalho, Sexo e Dinheiro, de Jürgen Trumpa, editado pela Cultrix, que eu acho muito bom, recomendo para vocês. E espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram. Divulguem o canal, mandem esse vídeo para as pessoas que vocês gostam, que se interessam por esse assunto, ou que talvez estejam precisando ouvir um pouco sobre como diminuir a própria repressão sexual. Inclusive se forem pessoas espiritualistas ou que buscam alguma forma de espiritualidade, mas que acham que o sexo é um problema e se opõem à prática espiritual. De forma alguma, gente, não se opõe. Ok? E na próxima semana eu estarei aqui com algum outro tema muito interessante para vocês.